noite, quero desejar a você que está aí na sua casa, uma noite muito abençoada. Hoje nós estamos aqui reunidos, nós estamos aqui na igreja, no templo, você está na sua casa, nós estamos unidos no mesmo Espírito, para celebrar a ceia do Senhor hoje. Hoje é um dia muito especial. Hoje nós celebramos o dia em que o Senhor Jesus, a palavra dele diz que ele deixou o esplendor da sua glória, ele veio até a terra, se fez homem, encarnou, humilhou-se, esvaziou de si mesmo, de todo o seu poder, da sua majestade. A palavra diz que ele tornou-se homem e fez-se servo. Ele foi fiel até a sua morte, morte de cruz. A maior humilhação que alguém poderia ter naquela época era morrer na cruz. E Jesus, ele deixa então o esplendor da sua glória. Ele se esvazia de si mesmo e morre numa cruz no meu e no seu lugar, querido. E nessa noite nós queremos celebrar, nós queremos exaltar o nome do Senhor pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário, porque através da sua morte, hoje eu e você podemos ter vida. Que você aí na sua casa, que você no seu carro, aonde você estiver nesse momento, que você possa fechar os teus olhos e juntos nós queremos adorar ao Senhor e celebrar ao seu nome pelo seu sacrifício ali na cruz do Calvário. Aleluias. Convido você a deixar tudo. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. Onde você estiver, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Estenda suas mãos a Ele, vamos declarar. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, declare isso comigo. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Declare: a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia, aleluia, Senhor. Te entronizamos nessa noite, Pai, porque o Senhor habita no meio dos louvores. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. O Espírito Santo de Deus recebe a nossa adoração. Você que está aí em casa, levante as suas mãos, agradeça ao Senhor. Oh, Espírito Santo. Leva-me pra cruz, onde eu te encontro. Leva-me pra cruz, de ti preciso. Ajuda-me a negar a mim mesmo e não a ti. Oh, oh, pois se morri para o mundo, esse mundo não me atrai mais. Oh, oh, pois se morri para mim mesmo, as paixões não me atraem mais. Oh, yeah, pois se morri para o pecado, estou vivo para ti, Senhor. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Yeah. Eu estou crucificado, estou crucificado.
contigo. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Eu estou crucificado, estou crucificado contigo. Oh Jesus, as paixões desse mundo, nada se compara com a sua presença, Pai. A sua presença, ela é mais do que tudo. A sua presença, Papai, nos preenche. É a sua presença, Papai, que nos motiva. Oh Espírito Santo de Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor a todos. Você que está em casa, eu queria dizer para você que a ceia, não só a ceia, o culto feito como live é um negócio para mim desgastante, porque a gente olha e vê um vazio na igreja e é um negócio que tira a graça do negócio. Então, eu queria dizer para você que, lógico que não é do meu gosto fazer assim, mas estamos fazendo e peço a Deus que traga unção para você e graça, para que você compreenda a mensagem, porque além de você estar em casa, você fica disperso e já não é algo que atrai tanto a gente, porque nós não estamos um olhando para o outro. E às vezes temos a necessidade de nos dirigir à igreja, e como é virtual, não tem como. Então nós estamos aqui nessa noite de Santa Ceia, pedindo a Deus que mude esse sistema, que Ele nos guarde, nos livre desse mal que tem atacado os nossos dias, né? Com tanta gente morrendo, tantos amigos, pessoas que a gente conhece indo embora. Então, muitas vezes nós nos sentimos entristecidos, abatidos, mas nós vamos seguir em frente. Não se esqueça de orar pela igreja, para que nós possamos voltar ao nosso ritmo normal. Porque o que nós vemos também é uma guerra política muito grande, e isso atrapalha bastante. Às vezes nós nos sentimos como marionete na mão dos políticos. Nós vemos aí que um mercado, por exemplo, como disse o ministro, né? O mercado ele pode vender água, mas o vendedor que precisa comer, beber, não pode sair na rua vendendo água. Não pode vender frutas, mas o mercado pode vender. Então, o que nós vivemos, na realidade, é uma grande injustiça. E quem pode mais chora menos. E como nós somos povo, nós choramos mais. Mas Deus vai prover um melhor resultado para nós. Eu gostaria de lembrar você que a partir do dia 19, nós teremos aqui 10 dias de jejum e oração. E nesses 10 dias nós teremos 10 palavras diferentes pregadas por mim, pelos irmãos. E aí você vai se preparando aí, que vai começar na segunda-feira, e serão 10 dias de palavra. Do dia 19, acho que 29. Mas só para você ficar concentrado e sabendo que começaremos na segunda-feira. Amém? E ainda tem um recado com relação às cestas básicas. Tem muitos irmãos precisando, passando dificuldades. Então, nós estamos distantes, mas não deixe de trazer a sua cesta. Quarta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui até às 19h30, esperando que você traga a sua cesta. Porque você não tem como trazer, que a igreja está fechada nesses dias. Então, se você puder trazer na quarta-feira, seria bom. Tá bom? Deus abençoe você e que nessa noite nós tenhamos uma palavra que possa edificar a sua vida. A palavra que Deus me deu nessa noite, eu coloquei o título nela de dívida e gratidão. Dívida por quê? Porque na realidade nós descobrimos que nós tínhamos uma dívida. E muitas vezes nós esquecemos que essa dívida foi paga e
e nós não conseguimos seguir na gratidão porque esquecemos que uma dívida foi paga e a gratidão acaba indo embora. Então eu coloquei esse texto, dívida e gratidão, para você lembrar que teve uma dívida e que você tem uma gratidão porque essa dívida foi paga. E era sobre isso que eu quero falar nessa noite com você que está em casa, você que está aí entristecido, chateado, preso. Em nome de Jesus, em breve nós seremos libertos desse cativeiro, desse vírus que tem atacado o nosso país. Amém? Não só o nosso país. A coisa mais comum em nossa vida é quando nós devemos para alguém e não conseguimos pagar, nós temos uma tendência de nos esconder, de nos afastar. Eu não sei se você já passou por essa experiência, eu não digo nem você devendo para alguém e se escondendo de alguém, se bem que isso pode acontecer com qualquer um. E também pode acontecer ao contrário, ou seja, você não está devendo para ninguém, mas tem alguém devendo para você. E aí o que acontece? Quando você encontra com alguém que está devendo para você, a tendência dele é esconder de você. Eu já tive várias experiências nessa direção, e o que mais acontece é isso. Então, você está devendo para alguém, quando você vê aquele alguém, você não tem dinheiro para pagar, o correto é você procurá-lo e dizer o motivo que você ainda não pagou, o porquê. Caso contrário, você vai ficar fugindo dele, ou se for ao contrário, ele vai estar fugindo de você. Então, quando nós temos uma dívida e não pagamos essa dívida, a nossa tendência é fugir daquele a quem nós devemos. E mais ao final você vai compreender um pouco mais, mas quero iniciar mostrando na Bíblia para você o que está escrito lá em Gênesis 3, 8 e 9. Está escrito assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor dentre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntando: onde você está? Essa foi a pergunta que Deus fez, ou ficou chamando no jardim por Adão, porque era do hábito do Senhor visitar Adão e Eva todo final de tarde, para ter comunhão com o homem. Mas de repente, um certo dia, quando ele foi visitar Adão e Eva no jardim, ocorreu que ele não encontrou Adão e Eva. Mas eles estavam, a Bíblia diz, escondidos, porque eles tinham uma dívida agora. Eles estavam devendo. E quem deve, como eu disse no princípio, a tendência é sempre se esconder, é sempre estar distante daquele a quem nós devemos. E isso é uma prática que a Bíblia já mostra que começou lá no Éden. Agora a pergunta é: por que eles se esconderam? Por que eles não queriam estar na presença de Deus? Porque eles tinham feito algo errado, algo que Deus não estava de acordo. Porque Deus tinha dito para ele o que eles podiam e o que eles não deviam fazer no jardim. Mas na realidade houve a desobediência, que gerou uma dívida chamada pecado. E essa dívida então fez com que o homem se afastasse de Deus, ficasse distante de Deus. Então nós vemos que quando nós temos uma dívida, a nossa tendência é fugir daquele a que nós devemos. E eu digo isso porque comigo não foi diferente. Eu não tinha consciência de uma dívida que eu tinha para com Deus, mas a minha atitude era de ficar distante de Deus, porque a santidade de Deus, eu sabia que era algo que não me atraía, porque eu não conseguia ser santo, e eu achava que para estar junto de Deus, próximo de Deus, eu tinha que ser diferente. Então, eu era chamado para ir na igreja, eu não queria ir. Eu era chamado para algumas coisas que era relacionado com Deus, eu não queria. Se alguém me perguntasse: você crê em Deus? Eu cria, e dizia que cria. Mas para andar com Ele fica difícil, porque eu me colocava numa condição de que eu não sabia, mas tinha uma dívida de ser parecido com Ele, de ser santo.
E eu, como não conseguia, eu pensava assim dentro de mim, né? Às vezes até comentava com amigos, né? Olha, a questão de andar com Deus, eu penso que é assim. Eu não sou tão santo ao ponto de ir para o céu. Reconheço isso. Isso tudo antes de conhecer a Jesus. Eu não tenho, como é que se diz? Eu não tenho condições de ir para o céu na vida em que eu vivo, da maneira que eu vivo. Mas também eu tenho um desabafo a fazer. Para o inferno também eu não posso ir, porque eu me colocava na condição de que, se eu não era tão santo, não podia ir para o céu, mas se eu não era também tão ruim, não podia ir para o inferno. E assim a gente vai levando a vida, esperando que Deus resolva uma situação dessa para mim. E eu sei que Deus me amou, Deus sempre me amou, e essa posição que eu vivia era uma posição de conforto, porque nem tão ruim e nem tão bom. Então, quando eu morrer, Deus vai ter que resolver essa situação para mim. Se o lugar não for tão bom quanto o céu e nem tão ruim quanto o inferno, para mim está tudo certo. Estava contente assim. Mas na realidade, eu não vou contar o meu testemunho aqui, mas é para dar uma introdução. De repente, chegou um tempo na minha vida que eu fiquei com uma depressão muito profunda. Eu fiquei numa condição que a vida perdeu sentido para mim. As coisas não tinham mais valor, eu não tinha prazer mais em nada, não conseguia trabalhar bem, e comecei a procurar médicos e mais médicos para tentar resolver aquela situação para mim. Mas, na realidade, eu descobri que não era bem isso. Não tinha quem pudesse fazer nada por mim. Eu já tinha ido em vários médicos e nada tinha resolvido. Mas, de repente, um certo dia, alguém me falou de Deus para mim. Eu pensei, mas Deus não pode me curar. Deus não pode fazer nada por mim, porque eu não tenho intimidade com Ele. E se eu não tenho intimidade com Ele, Ele não vai poder fazer nada por mim. Eu imaginava um Deus que cobra. Falei, quem é você? O que você fez por mim? O que você andou comigo? E agora você vem me pedir para mim te curar de alguma coisa? Não tinha fé para isso. Mas eu quero dizer para você que num determinado momento, alguém me falou desse Deus, me falou da grandeza desse Deus e o poder que Ele tinha. E eu então, quando ouvi o nome de Jesus, eu fui realmente curado. Mas eu quero dizer para você que todos nós que conhecemos a Jesus passamos por situação parecida. Tem um momento que nós temos que fazer um acerto com Deus. Tem um momento que nós temos que parar e consertar a nossa vida diante de Deus. Mostrar o que nós queremos ou quem nós somos e entender que nós temos uma dívida, porque nós pecamos. Nós vivemos com base no pecado. Isso já vem lá desde o Éden. Então, tudo isso nos atrapalha a ter uma comunhão com Deus, porque nós estamos distantes de Deus. E tinha dia que eu estava bem, eu agradeci a Deus, fiquei muito contente, porque eu já não vivia mais na depressão, mas eu não entendia nada sobre Deus, não tinha relacionamento com Deus. Então, o dia que eu não acordava muito bem, que aquela depressão que eu tinha curado, vinha uma voz dizendo no meu ouvido, isso vai voltar, você não foi curado não, foi só emoção, mas você ainda tem depressão. E eu ficava pensando, eu acho que eu tenho ainda. Então foi uma batalha que durou muito tempo, a depressão não voltou, mas a sensação de ter uma depressão de volta era muito grande, e eu ficava perguntando, né, será que Deus, eu fiz alguma coisa errada, e Deus não está se agradando de mim? O que é que eu fiz? E eu ficava perguntando, questionando, analisando, porque eu achava que a partir de agora eu tinha que pisar em ovos, vamos dizer assim, para que Deus não me deixasse mais, para que aquilo que Ele tinha me curado não viesse mais de volta para mim. E como eu não conhecia Deus, eu estava conhecendo a Deus, lendo a palavra agora, então eu tinha muitas dúvidas. Quando eu via o pastor pregar sobre salvação, eu pensava assim, mas para que salvação? Salvação é viver como eu estou vivendo aqui, tá bom, fui curado dessa depressão,
Então já está ótimo para mim, não preciso mais me preocupar com mais nada. Mas o que Deus queria dar para mim estava além disso, além de uma cura. Deus queria dar para mim a eternidade, já tinha me dado, mas eu não entendia como tomar posse disso. E aí quando eu ouvi a mensagem que falava sobre dívida, dever, e Deus pagou, eu falei, mas como que eu vou pagar para Deus agora? Se Ele pagou o preço, então eu estou devendo para Deus, Ele mandou seu filho para morrer no meu lugar, então, para alguém vou ter que pagar, não pode ser assim. Então a gente ficava assim com uma dúvida muito grande, que eu creio que muitos dos mais novos na fé, hoje ainda têm. O que é que eu tenho que fazer? Então, eu ficava pensando que eu tinha que ter uma vida de santidade, que eu não podia mais rir, eu não podia mais festejar, não podia mais fazer um monte de coisa daquilo que eu fazia. E chegou um tempo que a tristeza foi tomando conta de mim também, porque eu não conseguia nem me relacionar com as pessoas, porque eu só tinha uma fala na boca, eu só tinha um jeito de falar, eu visitava as pessoas, eu só falava de Deus, e as pessoas se afastavam de mim, e aquele fogo dentro de mim queimando, mas é que eu queria fazer uma média com Deus, para que Ele não me deixasse, não me abandonasse. Então eu fazia tudo isso, queria estar próximo de Deus, queria fazer alguma coisa para que Deus estivesse sempre reconhecendo que eu estava querendo realmente me reconciliar com Ele. E o que é que eu tinha que fazer para que essa depressão não voltasse, para que as coisas não ficassem como era antes. Então, mas um dia a minha mente foi aberta. Um dia houve um entendimento do qual nunca tinha tido antes. A gente vai ouvindo a palavra e a palavra se renova a cada dia. E ali, nesse dia, houve uma renovação na minha mente. E quando eu estava meditando, voltei a lembrar desses dias que eu passei. Aí Deus então me colocou essa palavra no coração para que eu ministrasse a igreja. Porque muitas vezes nós queremos fazer alguma coisa para justificar estar na presença de Deus. Mas Deus já fez, o preço já foi pago, tudo já aconteceu. Nós não temos mais nada para fazer, nós estamos vivendo na graça. Nós estamos vivendo no favor pleno de Deus em nossas vidas. Nós estamos agora nesse tempo, parece que nós estamos afastados de Deus, porque nós estamos distante dos irmãos, distante das pessoas. Você às vezes acorda de manhã, você não tem mais aquele ânimo, parece que está faltando alguma coisa, porque faz 27 anos que eu estou na presença do Senhor, servindo a Ele, e eu nunca passei essa situação que nós estamos passando agora. A igreja sempre foi avivada, sempre estávamos juntos, sempre fazendo as coisas, mas de repente é como se apagasse as luzes. Nós sabemos que Deus não mudou, Deus continua sendo Deus, e Ele está, e tudo isso que nós estamos vivendo nesse tempo, está no controle de Deus. Mas quando nós não conseguimos conviver com os irmãos, estar junto, vivendo junto, abraçando, nós estamos ficando sem abraçar as pessoas, nós nos acostumamos muito fácil com as coisas, nos adaptamos em todas as situações. Então a gente vai se adaptando a não abraçar as pessoas, mas nós sentimos falta disso, sentimos falta de estar junto, de comer junto, de rir junto. Agora o que nós sentimos falta, sabe o que é? Eu quando estou em algum ambiente, eu já falo, parece que está faltando alguma coisa, quando eu vejo a máscara. Eu sinto falta de máscara, mas nós temos que sentir falta de Deus, muita presença de Deus que nós temos que ter nesses dias para suportar esse período difícil. Mas eu quero ainda complementar falando da palavra de revelação que Deus me deu, e eu sei que você já ouviu, está lá em Colossenses, no capítulo 2, do 13 ao 15. Eu gostaria muito que você lesse pelo menos esse capítulo inteiro, porque é muito interessante o que Paulo fala ali aos Colossenses, porque são pessoas que viviam uma religião e queriam fazer as coisas para agradar a Deus, porque eles não entendiam o preço que foi pago por eles. E aí então Paulo prega essa palavra que está em Colossenses 2, eu vou ler só do 13 ao 15, para mim tentar explanar para você o que Deus quer falar com você nessa noite. Diz assim, Colossenses 2, 13
14, 15. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo, e Ele nos perdoou de todas as transgressões, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança, e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, tendo despojado os poderes e autoridade, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Essa palavra, irmão, se você for meditar nela, você vai descobrir que tudo já foi feito, tudo já foi pago. E ele fala aqui algumas coisas interessantes, que talvez você nunca meditou, e eu quero compartilhar com você. Porque às vezes nós nos conhecemos a Jesus e queremos viver uma vida religiosa, tentando agradar a Deus pela religião. Você, de repente, não está orando quanto devia nesses dias, e você se sente pesado, e você ouve voz dizendo para você: você não é mais crente como você era. Você precisa orar mais, e você sente aquela cobrança. Você está tanto tempo parado, por que você não vai orar nesse momento? E eu não sei se essa incomodação os irmãos sentem, mas às vezes eu sinto, porque fica pesado, pensando assim, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas quando eu lembro dessa palavra, eu fico aliviado. Às vezes você não foi na igreja domingo, agora nesse dia você não está podendo ir mesmo, mas às vezes você não participou da live e fica aquele peso em você, você está distante, e tudo isso começa a pesar sobre nossas vidas. De repente, você também é uma pessoa que não contribui, não ajuda os pobres, não faz uma boa obra, então também isso pesa na sua vida. Mas então não precisa? Não, irmão, você pode fazer, deve fazer. Olha, tenha compaixão das pessoas mais humildes, tenha compaixão daqueles que estão sofrendo, mas não deixe que isso seja um peso na sua vida. Às vezes nós estamos assistindo televisão e nós vemos pessoas que estão correndo atrás de alimento, correndo atrás da comida de amanhã, e às vezes você para e fala, puxa, eu não estou fazendo nada por ninguém, e aquilo fica pesando em você. De repente vem, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Irmão, para agradar a Deus você tem que ter fé. Todas essas coisas é bom que façamos. Nós devemos orar, nós devemos ajudar os necessitados, devemos participar da obra do Senhor com todo amor e graça. Isso não pode faltar nos nossos dias, na nossa vida. Ainda que esteja abatido, arrume força. Não espere dar vontade de orar, porque a vontade não vai vir. Não espere dar vontade de ajudar as pessoas, que a vontade não vai vir. Faça briga com o seu corpo. Diga para ele, eu vou fazer, porque quem manda em você sou eu. E aí você deve fazer isso, mas não como parte de pagamento, para pagar uma dívida. Na verdade, existia uma dívida, mas essa dívida não existe mais. E isso que eu quero compartilhar nesse texto com você. Quando eu ainda estávamos mortos no pecado, ainda que nós estávamos perdidos, o Senhor fez por mim e por você, tirou. Aqui diz assim, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Quando você lê esse texto, você tem que compreender o que está dizendo aqui, que nós estávamos distantes de Deus, como se fossem mortos para Ele, e na incircuncisão da carne, quer dizer que nós nem fazíamos parte da presença dEle, nós não tínhamos aceitado Ele como Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões. Ele me perdoou a mim, de tudo, não foi um pouco, não foi do que eu tinha feito até ali, a Bíblia diz dos pecados que eu tinha, que eu tenho e que ainda vou cometer, o Senhor já tinha me perdoado. Agora olha no 14, ele diz assim, e cancelou
a escrita de dívida que consta em ordenança, que era-nos contrária, e ele removeu pregando na cruz. Irmão, cancelou que dívida? Que dívida é essa que ele cancelou? Você sabe, a dívida que ele cancelou é como se fosse assim, aqui tem Bíblia que está escrito a letra, né? E cancelou a letra que havia contra nós, a dívida que havia contra nós, é como se fosse uma nota promissória, que tinha lá e que nós estávamos devendo, e se nós não pagássemos, ia chegar um dia que a gente não ia poder estar na presença de Deus, porque nós tínhamos uma dívida chamada pecado, que começou lá no Éden, e depois veio a lei que o povo pediu para que Deus criasse uma lei, para que eles soubessem o que podiam e o que não podiam fazer. Então Deus criou ali os 10 mandamentos, que foram as leis que vieram, na qual nós não cumprimos, não conseguimos, os nossos antepassados não cumpriram, e Deus sabia que nós não íamos conseguir cumprir. Esse é o escrito de dívida que tem lá contra nós, ou que tinha lá, era o pecado de não conseguir viver em santidade, então não conseguíamos cumprir os mandamentos, e nós ficamos distantes de Deus com essa dívida. Aí Deus então criou recursos, para que o homem pudesse ter os seus pecados cobertos, não era perdoado, apagados, cobertos. Deus criou então uma maneira para que o homem pudesse, quando ele descobrisse que ele pecou, e ele descobria todo ano que ele tinha pecado, levasse lá o seu cordeiro, e apresentasse ao sacerdote, e oferecesse esse cordeiro em sacrifício, para que os pecados deles fossem perdoados. Então, essa dívida, essa nota promissória, era o pecado que estava lá. E quando nós temos uma dívida, antigamente a gente dizia assim, principalmente na minha terra, quando você não tinha dinheiro, ia comprar alguma coisa no armazém, no mercado, a gente dizia assim, comprava e dizia assim, pendura aí para mim, não é assim? Põe no prego para mim, porque existia um prego e que você colocava lá o nome da pessoa e o valor que ele devia e colocava no prego. Então você vê que tem uma relação muito grande a dívida com penhorar. Você sabia que quando você fala assim, pôs no prego, é o mesmo que penhorar? Então quando você coloca lá um bem seu em penhora, depois, se você não pagar, ele vai para o pregão, onde pode ser leiloado, e a pessoa que está devendo, então, ela assumiu ali que ele tinha uma dívida e que não conseguiu pagar, e que isso foi a leilão. Eu não sei se você consegue entender, porque na minha cabeça fica muito claro, mas para explicar se torna mais difícil. Mas eu quero dizer para você que você tinha uma dívida que foi colocado no prego. Agora, se você ler a Bíblia, você vai compreender que essa dívida que você tinha foi pendurado no madeiro. E Jesus pagou o preço. E Jesus pagou o preço para que a sua dívida fosse paga e saísse de estar pregado ali, porque Jesus, quando levou a sua dívida, quando ele pagou a sua dívida, ele morreu e a sua dívida morreu com ele. E quando ele ressuscitou você não tendo mais essa dívida. E ele diz aqui no 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Quando fala aqui, tendo despojado dos poderes, em algumas Bíblias diz assim, poderes e autoridades, é como dissesse as potestades, porque ali ele derrotou o inimigo. Ali, a Bíblia diz que ele despojou dos poderes da autoridade do inimigo. Então nós vemos que essa dívida que nós tínhamos, era porque nós pecamos e nós estávamos afastados. Lá em Romanos 3:23 diz assim, todos pecaram e por isso destituídos estão da glória de Deus. Mas quando ele, na cruz, tendo despojado os poderes das potestades,
E as autoridades que diz aqui é o inimigo. Quando ele fala assim, que ele despojou, quando havia uma guerra, e os vitoriosos da guerra faziam o quê? Eles pegavam aqueles que estavam lá vencidos, e tiravam toda a armadura deles, e eles pegavam todas essas armaduras, e eles não tinham mais poder para guerrear, porque eles pegaram os despojos daquele soldado, no qual havia perdido a guerra. Então o que nós vemos? Que o inimigo não tem mais autoridade sobre você, não tem mais poder sobre a sua vida, porque Jesus, já na cruz, já te deu essa vitória. E nós estamos aqui hoje, numa noite de Santa Ceia, para lembrar você que o inimigo não pode ficar te acusando, e você não precisa ficar fazendo nada para agradar a Deus, porque o preço já foi pago. Não há mais dívida para ser paga, a dívida já foi paga. Jesus já levou a sua dívida na cruz, foi pregado na cruz, Jesus se transformou na nossa dívida, e foi para a cruz e morreu, então não há mais dívida. E é esse que eu quero que você tenha, motivo para comemorar, estar na ceia do Senhor aqui, nessa noite. E nós muitas vezes ficamos desanimados, porque nós esquecemos disso. Mas eu quero, daqui a pouco, estar encerrando, e eu quero contar para você uma parábola, para que você compreenda um pouco mais sobre isso. Eu vou encerrar falando dessa parábola, para que você entenda como foi que isso aconteceu, e que você não tem mais dívida. Você está aqui, toda vez que havia um acordo naquele tempo, eles faziam um jantar para comemorar esse acordo que era feito. Então aqui nessa noite nós estamos falando que não há mais dívida, e nós estamos aqui para comemorar com gratidão o preço que Jesus pagou. Havia um certo homem que ele emprestou uma quantia muito grande de uma outra pessoa, de um outro amigo, para que ele pudesse fazer algum negócio. Mas colocando nos dias de hoje, de repente veio uma pandemia muito grande, e a situação complicou, e esse homem não conseguiu fazer o que ele queria, gastou o dinheiro, e não tinha como pagar aquele a quem ele devia. E ele então, com certeza, ele vivia se escondendo da pessoa que ele devia, porque o valor era muito alto e ele não tinha como pagar. Mas esse homem tinha um amigo muito rico, e esse amigo dele muito rico, sabendo a situação que ele estava passando, decidiu fazer algo por ele, decidiu quitar a dívida dele. E eu digo para você que num determinado tempo, esse homem, sendo muito rico, procurou a quem o amigo dele devia essa grande fortuna, ou esse dinheiro, e perguntou quanto é que ele deve. E aí o credor falou o valor, e ele disse assim: eu vou pagar a dívida dele agora. E naquele momento, então, ele decidiu fazer o pagamento, e pagou toda a dívida daquele homem que havia emprestado do outro. E aí, como ele tinha um compromisso num país muito distante, e ele não tinha tempo para estar com esse seu amigo do qual ele havia pagado a dívida, ele chamou um de seus servos e disse assim: procure esse meu amigo e diga para ele que não há mais dívida, que a dívida dele já foi paga, que não há mais dívida, tudo já foi pago. Você procura ele e explica para ele o que aconteceu. Só que esse servo, quando procurou esse homem que devia essa grande fortuna, ele disse assim: eu vim aqui para te dar uma boa notícia. Ele disse: pode falar. Eu sou da parte de fulano de tal, e aquele dinheiro que você devia, ele mandou te avisar que ele já pagou, não tem mais dívida. Então, eu vim aqui para te avisar, só que eu não sei os detalhes, eu não sei o que houve. Ele só mandou te falar que não tem mais dívida. E aí, o servo então passou essa notícia para ele, mas acredito eu que esse homem ficou pensando: mas e agora? Eu deixei de dever para aquele, estou devendo para esse, ou eu vou pagando aos poucos? E ele ficou numa dúvida muito grande, porque ele não sabia
como que ele ia pagar, de que maneira, quanto que ele iria pagar, porque o servo só disse que a dívida foi paga. E eu digo para você hoje, nessa noite, muitas vezes você já descobriu que a dívida já foi paga, mas aquele que transmitiu para você, o servo que transmitiu para você que a dívida foi paga, não soube explicar para você os detalhes do pagamento dessa dívida. E aí você ainda tem dúvida se você tem que pagar alguma coisa, quando você tem que pagar, como você vai pagar. E aí você fica numa situação que fica tentando agradar a Deus e servindo a religião. O que eu posso fazer para agradar a Deus? Porque o servo não deu a notícia correta. Não explicou exatamente que você não tem que fazer nada, que a dívida já foi paga. Agora a única coisa que você precisa é ter gratidão, porque quem recebeu o pagamento de uma dívida do qual você não conseguia pagar, que recebeu o perdão dessa dívida, o mínimo que você tem que ter é gratidão, irmão. E quando você tem gratidão, o que você mais quer é agradar aquele que te agradou, aquele que te serviu. E quem te serviu foi Jesus. Você está aqui nessa noite e eu não posso transmitir para você só que a dívida foi paga. Eu quero dizer que não há mais dívida. Aqui ele diz na palavra que eu li para você aqui, que cancelou o escrito de dívida que tinha contra você. Ninguém vai poder te cobrar. Não tem como te cobrar, porque não há mais dívida. Foi pago totalmente. Então é só para você saber que o que ele fez para você foi tão grande, irmão, que isso deve ser o motivo da sua alegria. Porque hoje, nesses dias, as pessoas estão partindo, indo embora, e muitos têm dívida, porque não reconheceram o pagamento dessa dívida e estão achando que vão ter que pagar alguma coisa. Mas você não, você está aqui para participar da ceia do Senhor nessa noite, e eu quero lhe anunciar que não há nada que você possa fazer, que você possa querer quitar uma dívida que não existe mais. A única coisa que você tem, meu irmão, é que ficar feliz de saber que a dívida foi paga, e a única coisa que você precisa é ter gratidão, e ainda nesses dias tristes, nesses dias de desânimo, a dívida não vai voltar. A nota promissória não vai aparecer mais, porque não tem. O inimigo já foi aniquilado, cancelado, não tem mais força, ele já foi envergonhado, porque Jesus já pagou o preço. E eu quero só te lembrar isso nessa noite, meu, que a dívida já foi paga, e que agora você só tem que viver, independente da situação. Todos nós um dia morreremos, mas nós não temos dívida para acertar com ninguém, porque a nossa dívida já foi paga. Então você precisa celebrar, e por isso eu quero te convidar nessa noite, para você participar da ceia do Senhor com alegria, com júbilo. Ainda que você esteja em casa, só a sua família, eu quero que você participe com alegria, com gratidão, de saber que não foi barato, que aquela dívida que estava lá pendurada, Jesus já pagou. Não tem mais prego que segure essa dívida, porque o prego bateu, a dívida foi paga, e agora você é livre. Não tem motivo para você, ainda que esteja num período de pandemia, num período de sofrimento, vivendo com a cabeça baixa, vivendo entristecido, com as dívidas naturais que você tem, com a sua água, com a sua luz. Essa daí não vale nada. Essa daí não pode roubar aquela que Ele pagou por você. Não pode roubar a sua alegria. Tenha certeza, nós vamos sair dessa, nós vamos passar por essa. Ainda que complique ainda mais, nós vamos sair também. Não deixe a tristeza tomar conta do seu coração, porque quando você fica triste, as coisas que você tem para fazer se tornam maiores ainda. Quando você se torna desanimado, as situações parece que complicam ainda mais, porque você só olha o lado negativo das coisas. Não temos parte com o governo, não temos parte com posição ou oposição, nós temos parte com o Deus Todo-Poderoso. Ainda que haja perseguição da igreja, ainda que nós estejamos numa luta, não deixei a igreja abrir, a igreja não vai abrir, vão perseguir a igreja, porque lá na Colômbia não pode mais evangelizar, na Venezuela estão fazendo comer a Bíblia por opressão sobre os que servem. Se está acontecendo isso, Deus está nesse negócio, e isso vai fazer com que
o poder deles se manifeste nesse planeta, porque eles não podem brincar com Deus do jeito que estão brincando, eles não podem fazer o que estão fazendo, e nós somos servos do Senhor. E eu fiquei muito contente de ouvir um ministro de Estado dizendo assim: nós cristãos, nós não estamos prontos para matar, para que o poder de Deus seja manifestado, mas estamos prontos para morrer, para que a glória dele se manifeste. Então é isso que nós vamos fazer. Agora eu gostaria de convidar você e a sua casa para participar da ceia do Senhor. Nós queremos nessa noite comer do pão e tomar do suco que representa o corpo e o sangue de Cristo. E eu quero dizer para você que lá em 1 Coríntios 11, 23, 26 diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também nos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o meu cálice, é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, por isso, meu irmão, junte aí com seu filho, com a sua esposa, você que está em casa, e tire um momento para orar. Enquanto eu vou estar orando aqui, esteja aí orando com a sua família em casa, para que eles tenham a proteção do Senhor e possam comemorar essa vitória que o Senhor nos deu, pagando toda a nossa dívida. Não devemos mais nada, o inimigo não tem mais poder sobre nossas vidas. Então nós temos agora que comemorar. Chegou o momento de cear com o Senhor. Então reúna a sua casa aí com seus filhos, sua mulher, enquanto eu vou estar aqui orando, você esteja orando aí também. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, participando do Teu corpo e do Teu sangue, Pai, em memória do Senhor, porque sabemos o preço que foi pago. O inimigo não tem mais nenhuma duplicata, não tem nenhuma nota promissória que possa nos cobrar no dia em que nós estivermos passando dessa vida para a vida que o Senhor Jesus vai nos dar. Não tem como cobrar, não devemos nada a Ele, por isso nós te agradecemos. E eu quero te pedir, Pai, que nesses dias de pandemia, que o Senhor nos dê força, nos dê ânimo, nos dê alimento, nos ajude, Pai, a sair dessa situação, porque muitos estão deprimidos em casa. Eu quero dizer para você que se Ele me curou, Ele pode curar você também. A depressão é algo que nos destrói por dentro, que nos traz um silêncio e tristeza, mas o Senhor pode estar te curando nessa noite, com a unção que Ele deu para mim, que vai passar na sua casa. Você tem pensado besteira, loucuras, que por muitas vezes pensa em suicídio, em nome do Senhor Jesus está repreendido. Você que está parado nesse tempo, e que não tem o que fazer, às vezes pensando como pagar as contas, não se preocupe com essas contas, porque a maior conta já foi pago, e essas daí, eles vão ter que esperar, e o Senhor vai te dar força e emprego, para que no tempo certo, você saia dessas dívidas. Hoje o que você precisa é comer do corpo e do sangue de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, participe com alegria, em nome do Senhor Jesus. Nós queremos encerrar aqui agora, porque é noite de ceia, e eu sei que você e a tua casa vai se alegrar ao comer desse pão e tomar desse suco que está aí. O Senhor vai trazer cura para você, em nome de Jesus. Que você tenha uma ótima noite, que você seja abençoado essa semana, e que nós possamos, domingo que vem, estar participando, se não fisicamente, mas ainda por live, para trazer uma palavra do Senhor para você. Deus te abençoe, e não se esqueça, a partir de segunda-feira, dia 19, nós estaremos com uma live diária, trazendo uma palavra até você, jejuando e orando, em nome do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana e uma boa noite. Deus abençoe e até domingo que vem. Obrigado.